Pessoal, a gente está aqui ao vivo. Estou conferindo para ver se deu certo. Antes de começar a falar, deu certo, estamos no ar. Primeiro, vou agradecer depois, quando tiver mais gente no ar, mas agradecer já a disposição do Dr. Leandro Minoso de tirar essas dúvidas para a gente contribuir com esse assunto que tem monopolizado as nossas vidas, né? Então, nós estamos mudando radicalmente a nossa forma de viver. Esse período é um período de guerra, praticamente, que nós estamos lutando contra o inimigo, e depois a gente vai falar mais sobre isso, um inimigo ainda invisível, que tu não consegue identificar onde ele está. Muitas discussões desencontradas sobre o assunto, tem muito diz que me disse, então um pouco a gente quer trazer aqui com o Dr. Minoso um respaldo científico, técnico, né? Claro que nem tudo escapa da política, e a gente vai falar também sobre o que se precisa fazer de fato, e a gente vai discutir um pouco isso, o que se precisa fazer para garantir a segurança nossa, dos nossos alunos, se pensar em voltar depois em maio, né? E também eu gostaria de agradecer, eu estou usando um programinha aqui, o StreamYard, e eu tive um assessoramento técnico da jornalista Letícia Fagundes, do coletivo Mulheres Jornalistas. Então, agradeço a ela aqui também por ter feito essa indicação e dado esse assessoramento técnico. Primeira vez que eu faço uma live compartilhada assim, acredito que está dando certo, e vamos fazer mais. Eu acho que a gente vai ter um bom período aqui, que a gente vai ter que interagir dessa forma. Começamos hoje falando com o Dr. Minoso, e a gente vai vendo também outros convidados para ir tratando sobre as questões relativas a esse problema, né? E também não só, podemos ver outras questões. O sindicato não para, né, pessoal? Nós, logo quando foi decretada a emergência no município, nós já acertamos, então, com a nossa funcionária que ela fizesse o trabalho de casa. Então, ela está em casa monitorando e-mails, telefones, e dentro do horário, né, de trabalho, e fechamos a sede do sindicato para evitar o máximo possível de circulação de professores e nossas mesmas, né, indo até o prédio do sindicato. Então, uma medida que a gente se antecedeu até a outros, porque a gente, quando foi decretada a emergência, julgamos que era fundamental fazer isso. Então, mas o sindicato não para. Todos nós da direção estamos atentos, seguimos pelos meios virtuais conversando entre nós e com a categoria, e essa é uma nova ferramenta aí que a gente vai começar a utilizar em breve. Bom, não é redundância, né, reafirmar que a gente precisa ficar em casa, precisa se resguardar. O problema é muito sério. As pessoas estão começando, mesmo aqueles que estavam mais resistentes, eu acho que vão começar a perceber, porque o número de infectados e, inclusive, de óbitos tende a aumentar. Os números em todos os países que ele atingiu são números de catástrofe, de desastre. Nos Estados Unidos já superou o número de mortes do 11 de setembro, para você ter uma ideia, e vai para muito mais que isso. E aqui em Novo Hamburgo, a gente espera estar fazendo a nossa parte, mas os números tendem a aumentar, infelizmente, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para fazer com que ele não aumente tanto quanto a gente pode chegar, né? Atualmente, nós temos 3 casos confirmados em Novo Hamburgo, um foi confirmado hoje, e desses 3 casos, infelizmente, uma pessoa faleceu, inclusive até parente de colegas professoras, e não vou dizer o nome, até para resguardar a privacidade das colegas, mas me solidarizar e deixar meu abraço à família, né? Então, a pessoa que faleceu, o doutor Leandro, é parente de colegas da rede municipal, primeiro óbito de Novo Hamburgo, infelizmente. Então, deixar meu abraço à família, não vou dar nomes para resguardar a privacidade da colega. Bom, segundo os dados ainda, doutor, para a gente iniciar a nossa conversa, esses dados não estão, eles são de ontem. Eu não consegui encontrar os dados de hoje no site, no Face da prefeitura. 182 casos recepcionados, destes, 10 estão internados, e destes 10, 5 na UTI, 1 em observação e 171 em isolamento domiciliar. No Rio Grande do Sul, 300, esses dados sim atualizados, 306 casos e 4 óbitos, e no Brasil, os dados de hoje que o Ministério da Saúde trouxe, 6.836 casos e 241 óbitos.
números de hoje, doutor. Então, boa noite, doutor. Obrigado pela disponibilidade, muito requisitado nesses últimos tempos, e de vir conversar conosco aqui, professores, professoras e toda a comunidade. Temos mais de 5.500 seguidores na nossa página, e essa live também vai ficar no ar depois para que todos possam ver. Então, boa noite a ti, Gabriel, a direção do Sindprof aqui de Novo Hamburgo, um sindicato muito importante, um sindicato de boas lutas e de, recentemente, uma grande vitória na questão da permanência dos professores junto ao Tribunal de Contas do Estado. Uma satisfação muito grande conversar com vocês, porque eu também sou professor da Universidade Fevale, sou de uma família de professores, a minha mãe é professora do município na educação básica, na sala de recursos em Canoas, meu pai é professor, e minha irmã também é professora, então eu fico bem à vontade de conversar com vocês e reconheço a importância do sindicato nessas lutas. E as coisas tranquilizaram um pouco, como a gente vinha conversando, né, Gabriel? Se tinha aquele medo que as aulas voltassem agora na próxima segunda-feira, e a gente viu que isso não vai acontecer. Escolas particulares já começaram a informar que o tempo é indeterminado, até pararam de dar prazo, vamos criar falsas expectativas, né? Então, pelo menos, vou desligar aqui, fica como um tempo indeterminado em diversas escolas. Sim, e, inclusive, até bom que tu tocaste a abertura, acabei me esquecendo, a MP que foi publicada hoje flexibiliza os 200 dias letivos, e porque isso, essa suspensão ela ainda vai se estender. Em final de abril ainda vamos estar com números muito mais dramáticos, vamos dizer assim, é possível que se amplie ainda. Então, tem essa MP, eu queria já tranquilizar a categoria que a gente está acompanhando essa situação. A gente até vai tentar, daqui a pouco, deu certo a nossa live, vou buscar outras conversas, talvez com o pessoal da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, para a gente tratar daí da MP, tá? Então, e essa MP, eu tenho, pelo que eu escutei, pelo que eu conversei com minhas colegas da direção, ela não vai ficar assim, ela vai ser alterada, porque ainda se mantém as 800 horas como exigência, e isso a gente não sabe quanto tempo vai durar, então a gente vai tratar disso depois, com mais caldo, vamos dizer assim. Bom, é uma mudança. Se não me engano, a questão de os números de dias letivos, ele mudou, né? Então não vai precisar cumprir 200 dias, seria isso? Isso, mas mantém as 800 horas do ano, né? O mínimo de 800 horas letivas. Então, tu não vai cumprir os 200 dias, mas essas horas que não fechariam dentro dos dias que tiverem, enfim, seria por ou trabalhos domiciliares ou virtuais. Mas como a gente tem uma realidade de estudantes sem acesso à internet, fica complicado tu cobrar isso, né? Até para alunos da faculdade de medicina que pagam particular na Fevale, a gente tem problemas com EAD. Hoje eu tive que fazer uma aula pelo celular, o áudio, porque alunos não estão conseguindo acompanhar em tempo real, por diversos motivos, às vezes internet ruim, servidor ocupado, etc. e tal. Então a gente vê que fica diferente, né? Então não fica algo como. Mas sim, é inevitável que esse ano vai ser um ano para a educação mais curto. É guerra, né? A gente está numa guerra, né, doutor? É uma guerra que está acontecendo. É uma situação histórica, é uma situação nova. É importante que as pessoas saibam disso, né? As medidas sendo tomadas agora, elas foram tomadas somente em tempos de guerra. Como, por exemplo, na Espanha, o governo encampando os hospitais privados, ou seja, patronatários públicos, os leitos de hospital. Os Estados Unidos obrigando fábricas a produzir insumos para a população. É uma campanha, cientistas trocando informação um com o outro, aviões, pelo que informam, tem aí não sei quantos Boeing saindo da China para ir para os Estados Unidos levar EPI, material. Então, 23 dos maiores cargueiros que eles têm, aviões cargueiros, estão indo para a China. Rompendo paradigmas em prol da vida, e a situação que todo mundo vai ter que controlar um pouco. Né? A Rússia, que historicamente tem uma rivalidade com os Estados Unidos, enviou um avião com equipamentos e apoio agora, no dia de hoje também. Enfim, nós estamos sendo... vivendo a história de uma forma, né,
Que no futuro a gente vai dizer, vivemos a história, mas é difícil. É difícil viver a história. Mas, enfim. Mal encaixado aqui, deixa eu ver se eu consigo. É isso. A primeira questão, doutor, sobre a importância de suspender as aulas e de manter suspensas as aulas até que se tenha segurança para um retorno, enfim, com menos danos, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso para a gente aí, por que é indicada a suspensão? A gente já aquela ideia do isolamento vertical, aquele papo todo, ele pode um dia acontecer no Brasil, mas a gente pode falar disso daqui a vários meses. O momento atual, ainda de chegada do furacão, a gente já vê que em São Paulo a realidade lá é bem pior, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente está se aproximando de uma situação terrível. Né? Quanto menos as crianças e todo mundo estiver circulando, o vírus circula menos. Tá? Isso é científico, é fato, foi feito onde deu certo. Todos os países do mundo estão, os maiores países do mundo, né, estão usando essa estratégia. Índia, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, o Japão iniciou a semana passada estratégia de menos pessoas circulando. Crianças, por exemplo, muitas são, a gente pode botar um número aí de 20% que moram com os avós. É o avô, a avó que busca. Então, já começa por aí. Tá? Pessoas morando junto na mesma casa, 8, 10 pessoas, vocês devem conhecer a realidade das periferias. Então, é inviável querer isolar idosos ou pessoas de grupo de risco. Até porque ainda a gente vai mudar um pouco o conceito de grupo de risco. Um trabalho publicado 2 dias atrás mostrou que a partir dos 50 anos tem um salto no teu risco de internar, comparado com os 40 anos. Então, a gente vai ver que daqui a pouco não é só 60 anos o problema, vai ser 55. A gente está ainda evoluindo nessa questão de saber quem que é grupo de risco. Não tínhamos casos de óbito antes de 70 anos aqui no Brasil. Agora a gente tem vários. Então começa a mudar um pouco também a compreensão da doença, né? E era muito triste, até semana passada, quando existia isso, que era doença só de idosos, ou que só idosos morriam. Porque a população, uma parcela não muito grande, pequena, mas barulhenta, fazia-nos parecer que os idosos não contavam, né? Isso foram dias, assim, de desânimo muito grande com a opinião popular, com o que a gente lia e ouvia por aí. Mas agora acho que realmente é importante, tá, valorizar a vida dessas crianças, a vida dos parentes dessas crianças. A gente está num tempo ainda agora desse distanciamento, isolamento social, que é para a prefeitura aqui no Hamburgo construir mais leitos de UTI, arrumar mais respiradores. É tempo para que cheguem os testes para serem feitos aqui. Agora começou a Fevalha a testar, fazer testes, 50 testes por dia, se eu não me engano, algo que é muito positivo, né? Porque é uma dificuldade muito grande, demorar 5, 6 dias para testar pacientes graves, vai ter o diagnóstico depois que morre, né? Ou então pacientes que estão gripados, com contato com pessoas com Covid, a prefeitura e o Estado não fazer o teste, ou seja, os números aqui só não estouraram, tenho certeza disso, porque não foi testado todo mundo. Dessas 180 pessoas que chegaram até a triagem da Covid da prefeitura, eles passaram por dois momentos. Né? Não é direto para lá. São pessoas que chegaram já da rede ou da UPA para lá. Então, são pessoas que poderiam ter sido testadas. Dessas 180, se a gente tivesse testado 20%, quem sabe os números do Hamburgo seriam mais próximos de cidades como Canoas, de repente, como Porto Alegre também. E tem algum motivo dessa demora para... Realmente faltam testes? O que precisa para que esses testes se tornem em massa? É falta de gestão? Ou o que... Teste, né? É assim, a posição que... Essa é a pergunta da Tatiane Borba, que mandou para a gente aqui o porquê que demoram os testes para ser produzidos no Brasil, né? Não, o Brasil está produzindo teste através da Fundação Oswaldo Cruz. Está produzindo a quantidade, se eu não me engano, são 2 milhões de testes a toque de caixa, um ritmo rápido. Esse é o teste, é um dos testes. A gente tem vários testes para a Covid. Inclusive, atualmente, a gente já consegue, por parâmetros clínicos, mostrar que o paciente provavelmente tem a Covid. Pela história, pela tomografia, o paciente internado, a gente pode colocar como diagnóstico provável Covid. Não tem. O nosso sistema de saúde, enquanto outros países eles conseguem rapidamente detectar se é H1N1, se é outras gripes,
deixando o Covid como exclusão até chegar ao teste de PCR, por exemplo. Aqui a gente consegue mais ou menos ver. Tem o exame de PCR e tem os exames imunológicos. O que vai chegar agora muito para o Brasil são os exames imunológicos, para a gente conseguir testar em massa, como se quer fazer. Bom, a gente já sabe essa doença desde o dia 30 de dezembro de 2019, né? Então, as medidas que agora a gente parece que estão demorando para vir, o governo teve 4 meses para tomar medidas e demorou bastante. A gente tem que reconhecer isso, né? Não querendo só criticar, mas o Brasil foi dos últimos países a trancar voos de pessoas estrangeiras para cá. Isso aconteceu semana passada. Tá? O Sérgio Moro disse que trancou. Mas foi o último a fazer isso na América do Sul. Foi ridículo. A gente não parou de chegar pessoas do exterior para o Brasil e as pessoas chegavam nos aeroportos, não ganhavam máscara, não ganhavam orientação de ficar em casa, ou seja, isso poderia ter sido feito, sim, lá em fevereiro, começo de fevereiro. Tá? Chegou, vai para casa, né? Bota uma máscara. Então, isso podia ter sido feito. Teve uma demora, agora a gente está tendo que correr atrás, né? Eu tenho uma pergunta, tu falaste da máscara, tem uma pergunta aqui da Márcia Keller e da Tati Guimarães, colega da direção, pergunta sobre o uso da máscara. Deixa eu pegar. A Márcia Keller pergunta sobre o uso de máscara no dia a dia, se a máscara de tecido adianta, e a Tati pergunta sobre o uso de máscaras para ir ao mercado e para fazer outras atividades que são indispensáveis nesse período, qual a eficácia. Então, por falar um pouco sobre essas prevenções nossas, o uso de máscara e tudo mais, e agradecendo as pessoas todas que estão comentando, mandando abraço, depois eu nomino elas. Bom, que a gente tinha uma recomendação, Gabriel, do Ministério da Saúde, que máscaras seriam para profissionais ou então para os pacientes contaminados ou com sintomas gripais que usassem. Porém, o mundo está mudando essa recomendação. A tendência muito forte, que no Brasil, nos Estados Unidos também, se começa a recomendar que se use máscaras em grande escala, tal qual se faz na Coreia, na China, no Japão. Isso começa a virar começa a entrar na nossa cultura. Ou seja, por enquanto, quando sair de casa, tentar não ter contato próximos 2 metros com as pessoas. Quando tiver no mercado, que é outro lugar. Hoje eu fui na Panvel, na farmácia, e lá eles botaram, inclusive, uma fita de isolamento para tu não chegar nem perto dos funcionários da Panvel. Achei a primeira vez que eu vi algo muito bem organizado. Achei ali essas medidas. Então, por enquanto, tomar essas medidas de distância, usar muito álcool gel. E assim que as máscaras estiverem disponíveis, que a gente possa comprar mais máscaras e usar no nosso dia a dia. Inclusive na volta. E máscara caseira feita de tecido. Eu vi gente fazendo até para venda com tecido. Ela pode ser usada, ela pode ser lavada e reutilizada. Bom, ela, na verdade, não vai prevenir tudo diretamente de se infectar caso alguém chegue muito perto de ti, tussa, ou tu fique próximo de alguém com uma doença. Vou ter que manter a distância igual. Mantém igual. Pode passar também, tem que ter um cuidado, uma falsa sensação de proteção. Tá com a máscara e vai em tumulto de gente. Tá? Então, isso é errado. Independente da máscara, do álcool gel, de lavar as mãos, a medida tua de cuidar, se aproximar, de manter uma distância, de cuidar aglomerações, isso tem que se manter de qualquer forma, né, doutor? Pelo que eu entendi. E a máscara, assim, pode ser que a gente consiga descobrir alguns macetes de produzir máscaras em grande escala que nos ajude também a diminuir a questão do vírus. Não sei. Se colocar esse TNT junto com algum tecido, eu espero que nas próximas semanas a inovação apareça. Isso a gente tem visto bastante. Né? Universidades criando produtos novos, empresários que são meios, como é que chama, inspetor bugiganga, criando coisas assim para nos ajudar, grandes empresas de tecnologia. Eu acho que para a questão das máscaras, em breve a gente vai ter, inclusive as máscaras, aquelas N95, elas estão vendo agora se pode ser colocado na autoclave para durar mais tempo. Então, vão surgir coisas, mas que a tendência que eu vejo hoje, né, a tendência científica até, é que em breve vão recomendar que usemos máscaras todos, quando formos no mercado, quando formos darmos aula esse ano, e por aí vai. É um novo tempo. É isso, inclusive, as aulas se retornarem, acredito que, na medida que cair o pico um pouco, que estiver na descendente do pico, já se comece a voltar comércio,
perigo do inverno, doutor Minoso. A Sandra Kies pergunta para a gente isso. O que, né, mandou um abraço para ela, colega. O que isso pode haver uma reinfestação, uma nova onda, um novo pico? Que cuidados a gente tem que ter? Porque nós ainda estamos longe do inverno, né? Ele vai chegar daqui a uns 3 meses, um pouco mais de 3 meses, né? Isso, a questão esse mês de abril está generoso com a gente, temperaturas aí de dia próximas aos 30 graus, isso diminui muito, pessoas tossindo, pessoas botando a mão no rosto, mas a partir de abril, final de abril a temperatura tende a diminuir, e com a chegada a parte do outono mais fria do inverno, a tendência de piora nos casos. Isso é uma realidade que a gente vai ter que viver aqui no Brasil, com certeza. Uhum. E aí os cuidados vão ter que permanecer. Na escola, por exemplo, doutor, o que a gente vai ter que fazer, se voltarem às aulas, que mudanças que tu acredita que a gente vai ter que fazer nas escolas para garantir a segurança de todos, né, dos professores, alunos, funcionários? Bom, acredito que todos com máscaras. Tem umas fotos de como as escolas estão na China hoje em dia. As crianças já voltaram. Se olhar, muitas crianças com máscara e cadeiras mais afastadas quando possível, né? Manter muito álcool gel, lavagem, as pessoas lavando as mãos. Né? Então, algumas mudanças vão ser feitas nesse sentido. Eu sei que tem salas de aula que às vezes são atrolhadas de alunos, né? Não sei como é que a gente vai reagir nisso, né? Tem gente que trabalha com educação infantil. Que vai ter que se fazer. Não tem como tu ficar perto das crianças na educação infantil, né? Até mesmo cuidado é muito mais de cuidados básicos, da alimentação, etc. e tal, higiene. Então, não sei como a gente vai fazer, mas mais espaço, álcool gel e máscaras para quase todo mundo é importante. Esse tempo agora, ele é um tempo para isso, para a sociedade produzirem os kits de teste, diminuírem a quantidade de pessoas doentes, prepararem os hospitais e produzirem EPIs. Então, o governo federal deveria obrigar a indústria do calçado está fazendo a sua parte aqui, muitas estão produzindo máscaras, etc. e tal. Mas eu acho que já era a hora do governo pedir para polos que confeccionam roupa, já de fazer isso. Empresas automotivas dos Estados Unidos, por exemplo, já estão fazendo respiradores, né? Que é para a situação agora gravíssima, mas pode-se ter para EPIs, de fato, né? Sim, por exemplo, imagina todo aquele polo têxtil em Minas Gerais, em outros lugares que a gente tem também. Ali acho que valeria a pena o governo já garantir compra. Produzam que a gente compra aí muito EPI. Vai precisar por um tempo, assim, para essa volta gradual às aulas, né? Até que surja uma vacina. No momento que surgiu uma vacina, um remédio eficaz, a gente para com tudo isso. Até porque a nossa volta às aulas ela é condicionada com isolamento vertical. Ou seja, quando a gente voltar, os idosos continuarão isolados, ou quem tem, por exemplo, doenças. E é importante falar, trazer o problema, né? Como é que vão ficar os professores que têm mais de 60 anos? Como é que vão ficar os professores com mais de 50 anos que têm diabetes, já tiveram um infarto, já tiveram outros problemas de saúde? Como é que vai ficar essa parte laboral? Acho que o sindicato já deve começar a olhar para essas pessoas, porque eles vão acontecer o quê? Vão ser aposentados por invalidez? Vão ser afastados por um ano pelo INSS? Ou vão ter que voltar a trabalhar em outras formas? Eu acho que isso já é um olhar para o futuro, Gabriel, porque é inevitável que isso vai acontecer. O isolamento ele vai ser agora para todo mundo, mas em breve vai ser vertical. Pessoas em risco não vão voltar para o trabalho. A gente é uma professora com 60 anos com diabetes, ela vai para aula normal? Mesmo com grupo de risco. Sim, tem muitos professores que estão no grupo de risco. De fato, a gente vai ter que ver o nosso Instituto de Previdência, o IPASEM, também, ver o que a gente vai fazer quanto a isso, de fato. Só outra pergunta, doutor, da Gabriela Piardi, advogada, amiga, pergunta sobre a vacinação da gripe. Para quem não é considerado grupo de risco, é recomendado buscar essa imunização? Vocês, professores, vão fazer no próximo ciclo, né? Por enquanto, são profissionais de saúde e idosos. O próximo ciclo,
acho que daqui uma semana, por aí, um pouco mais, vocês estão incluídos. Tá? Então, o professor todo terendo que fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui, para quem tem bebê, a Cris Garcia pergunta se levar o bebê para brincar no pátio, no condomínio, de 1 ano e 6 meses, e se voltar tranquilo, voltando direto para o banho, álcool gel, ou mesmo assim ela corre riscos? Bom, o ideal... Ter criança em casa é difícil, né? O doutor tá com a filha ali, sabe como é, né? A gente não está no tal do lockdown. Uhum. A gente não está em estado de sítio. A gente está numa questão que prega distanciamento social, né, junto com o isolamento de pessoas com risco. Se, por exemplo, decretar um estado esse de ninguém sair na rua, ninguém poder fazer caminhada, ninguém poder fazer nada, daí é uma regra diferente. Mas poder sair com o filho para distrair, brincar, quem quiser fazer uma caminhada e não ficar perto de ninguém 2 metros, por enquanto não há contraindicações. Exercício na rua sozinho, caminhada, corrida, pode. Sem problema, andar de bicicleta, isso não está proibido. Tá. Não tá. Giovana Garbi pergunta sobre alimentação, doutor. Alguma alimentação que não deve faltar na nossa mesa nesse momento, que vão ajudar na imunidade? Verdura. Verdura acho que sempre é o que mais equilibra, né? Uma alimentação saudável, evitar fast food, evitar pedir pelo iFood X, essas tranqueiragens toda, não beber bastante, não abusar do álcool. Isso já ajuda muito a questão de melhorar o sistema imunológico. Aqui a Tati, colega, perguntou, mas eu acho que já foi falado sobre os professores de grupo de risco, né, que a gente vai ter que ver isso aí, porque dificilmente, retornando, dependendo da situação, não vão poder trabalhar, né, doutor? Vai ter que propor uma alternativa para ele junto ao IPAZEM, já me metendo fora da área, não é só de saúde, mas envolve saúde também, vai ter que negociar com a aposentadoria. Vai ter que fazer um match com o IPAZEM ali, de repente, trabalhar, faz um acordo, o professor trabalha, pode ficar 1 ano em casa, de repente, ou trabalhando 20 horas, e recebe um pouco, mas depois trabalha um pouco mais. Eu acho que todo mundo agora vai ter que colaborar um pouco, né? Acho que deixar tudo por IPAZEM, acampar, mas já chegar com uma proposta nesse sentido. Retarda a aposentadoria depois, metade do tempo, faz uma combinação assim, e aí tenta se adaptar para o EAD, alguma coisa, pro trabalho à distância, alguma coisa desse tipo. Eu acho melhor. Seria algo desse sentido que eu sugeriria. Claro. Não, até porque... Vai dar 1 ano, pelo menos, assim. Depois de 1 ano... Exato, não vai botar alguém que é do grupo de risco exposto, né, numa situação que é a vida que está em jogo, né? Aí podia negociar nesse sentido. Eu não sei, o governo federal, o Justiça do Trabalho, o pessoal vai vir com algumas normativas aí, vai ajudar vocês. A gente falou um pouco sobre aspectos para a saúde física, né? E sobre a saúde mental nos tempos de isolamento. Muitos tiveram que cercear contatos com parentes mais velhos, ou mesmo de grupos de risco, enfim, de amigos e tudo mais, e como lidar e o fato de estar em casa, né? Por mais que a gente possa sair eventualmente, mas o indicado é podendo ficar em casa, né, doutor Minoso? Mas e daí, quanto à questão psicológica, o que a gente pode fazer para amenizar esses efeitos? Buscar fuga um pouco nas artes, né? Bons filmes, leitura, uma leitura agradável e interessante, arrumar alguma atividade para fazer ou para aprender. Eu mesmo fiz um curso esses dias pela internet, achei bem legal. Também foi muito bom a experiência enquanto professor, de ver como um professor que é acostumado com EAD trabalha. Então, acho que isso, leituras, brincadeiras, filtrar um pouco os pensamentos, raciocínios, insistir na alegria, evitar se contaminar por emoções muito ruins. Eu acho que isso, hoje em dia tem gente fazendo encontros virtuais com os amigos. Nesse sentido, música tem sido algo, pelo menos para mim, tem um efeito muito bom nessa época de quarentena. Tu escuta uma música, tu dá uma relaxada. Eu acho que por aí. E até eu coloquei na página do sindicato algumas dicas de portais que estão disponibilizando cursos EAD gratuitos e também até aplicativos para as crianças, para quem tem filho, para a comunidade que também assiste aqui, que não são professores, mas que daí estão com as crianças em casa, seus filhos,
eu coloquei na página do sindicato algumas dicas. A nossa ideia é ir alimentando isso também com novas sugestões. Então, se vocês que estão assistindo quiserem contribuir, não sei quanto tempo mais, doutor, a gente teria, que o doutor tem um compromisso. Como é que está aí? Tem mais uma pergunta. Oi? Eu tenho compromisso. Tem uma pergunta ainda. E aí a gente pode ir para o encerramento? Pode ser mais uma só? Pode, claro, sem problema. E foi nosso debut aqui no aplicativo, na live. A gente pode voltar semana que vem com mais informações. E agradeço de novo a indicação do programa que foi da Letícia Fagundes, jornalista, do coletivo Mulheres Jornalistas. Procurem fazer o jabá, né? Já que ela me ajudou de graça. E pode tocar a ficha na pergunta aí. Como faremos com as crianças da educação infantil? Cuidados, higiene, são dependentes, necessitam muito de colinho, toque, trocas de fraldas. Como faremos para atender com segurança e respeitando o distanciamento social? É um desafio, né? O que o doutor acha? Não, o desafio maior realmente é na educação infantil, onde o educar se faz cuidando das crianças pequenas, né? Cuidando, assim, em cuidados básicos. Então vai ser um desafio tremendo. Uso de máscaras vai ter que ser, muito álcool gel, e por aí vai. Não tem como a gente pensar numa volta às aulas sem isso. Então, eu acho que eu vou deixar um recado final, assim. Primeiro, queria, de uma maneira muito sincera, né, dar os parabéns para todas e todos vocês em casa que estão cumprindo a quarentena, estão se cuidando, levando informação de qualidade, tentando também cuidar dos seus idosos. Acho que está todo mundo de parabéns. Eu nunca pensei que o povo brasileiro fosse aderir a uma ação como essa. Isso que as coisas... A gente só ficava sabendo que estava na Europa e etc. e tal, na China. Então, faz 10, 12 dias que a gente já mudou completamente nossa rotina, abriu mão de muitas coisas em prol da vida, principalmente dos idosos. Acho que está todo mundo de parabéns, todo mundo está ajudando a salvar vidas. A gente bateu palmas para os profissionais de saúde esses dias, mas está todo mundo de parabéns, sabe? Acho que isso é importante dizer. É uma aula que a gente está tendo de um impacto tremendo. Farão teses e dissertações sobre esse período durante muitos, muitos anos. A gente está conseguindo educar muitas pessoas, mudar muitos pensamentos que viam muitas vezes dicotomizados até pouco tempo atrás, sentimento de solidariedade, valorização do SUS. Então, mudou muita coisa, papel do Estado, etc. e tal. Então, as coisas mudaram bastante e eu queria, sinceramente, dar parabéns para todos nós. A gente está tentando fazer o que pode. Acho que mais do que isso, exigir do povo é demais, né? Assim, a gente está fazendo o que pode. E a gente fica na torcida dos profissionais de saúde aqui da nossa cidade, né? Os números que chegam até a gente, eles são terríveis, muitos afastamentos, profissionais de saúde adoecidos. São 2 mulheres, uma de 35 a 37 anos, com diagnóstico do Covid aqui na cidade. Tem mais gente com Covid-19 da área da saúde também. Então, ou seja, é uma realidade. O número ontem eram 11 afastamentos, né? 11 afastamentos de profissionais da saúde, se não me engano, em Novo Hamburgo. 11% de 2 mil funcionários. 11%. Olha, eu já tinha achado 11 bastante. E já vem crescendo, médicos pedindo demissão, etc. e tal. Então, acho que quem tiver um profissional de saúde no seu contato, quiser mandar uma mensagem de apoio, de força, então a gente fica torcendo para que tudo dê certo. Acho que essa é a contribuição. Tá bom, Gabriel? Obrigadão aí pela oportunidade. Obrigado, doutor. Já vou lhe liberar, que tem o compromisso aí. Eu vou só agradecer também os contatos das pessoas, mas antes eu agradeço ao doutor Minoso. Esperamos que a gente possa nos encontrar de novo aqui, virtualmente, por enquanto. Numa outra oportunidade, a gente marca no sindicato lá, um café e uma conversa. Quem quiser acompanhar... Tá bom, então, obrigado. Quem quiser acompanhar a página ali no Facebook, eu tenho uma página, doutor Minoso, geriatra. Ali eu costumo botar algumas informações de saúde no Instagram também. Tá bom? Abração, Gabriel. Repete, doutor Minoso, geriatra. E nutrólogo. Geriatra e nutrólogo. Então, doutor Minoso, geriatra e nutrólogo. Geriatra e nutrólogo, daí pode acompanhar, aí tem algumas postagens, vídeos, os meus livros eu boto ali para a pessoa pegar também gratuitamente, quem quiser ler, palestras, pode entrar na página ali. Ótimo.
Vou botar o link ali na... E mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, está bastante requisitado e arranjou um tempinho para vir falar com a gente aqui. E vamos, que seja a primeira de muitos, doutor. Um abraço, boa noite. Um abraço, valeu, tchau. Tchau. Um abraço aqui para o Antônio Feitosa, Renê, Carla Atkinson, Márcia Keller, Aline, da direção, Aline Schaefer, Carla Bezerra, a Andressa Teixeira, a Tati Guimarães da direção, Tati Borba, Gabriela Piardi, Sandra Kies, pessoal que participou, Márcia Fernandes da direção também do sindicato, que participaram, talvez eu pule um aqui, muitos comentários, foi muito legal a participação de todos, Josiane Pacheco, Nina Oliveira, que diz que as crianças da Benfica assistem Hora do Conto pela página, muito legal essas iniciativas, e é isso aí, a Lilianes também, então um abraço para todos que assistiram, que comentaram, e a gente vai se ver em outro momento aqui, tá? Outros temas também, e qualquer coisa que precisarem, procure o sindicato, nas nossas redes sociais, nos contatos telefônicos que estão no site. Um abraço, boa noite a todos, fiquem em casa, que a gente vai derrotar esse Covid-19, esse corona aí, tá certo? Um abraço para todos, boa noite.